Vamos rezar para começar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Como todas as nossas aulas são para todos os ministros, e hoje em especial eu frisei lá no recado aos ministros da palavra. Então não anulava a participação dos ministros da comunhão, mas frisava a participação dos ministros da palavra, de tal modo que eu pergunto: quantos são ministros da palavra aqui? 1, 2, 3, 4 reis. 4. São 18 ministros da palavra na paróquia. Se vocês forem a alguma celebração e o ministro falar besteira, aí vocês levantam no meio da assembleia e falam assim: você não foi na formação, por isso está falando besteira, tá? Você não foi. Então nós estamos em 4 ministros da palavra, né? De 18, considerando, claro, as dificuldades de cada um, etc e tal, né? Tem tudo isso, mas tem ministro que de 10 formações, hoje é a nona, a penúltima formação, de 10 talvez não tenha aparecido nenhuma. Talvez porque, não fazendo nenhum lamento, não reclamando, mas reclamando, talvez porque já tem formação suficiente, não precisa de mais uma formação. Mas isso é importante que a gente frise, tá? Embora nós estejamos em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, nem todo mundo se sente seguro para participar de quaisquer atividades, mas é importante porque a formação está sendo oferecida, bem ou mal está sendo oferecida. Está sendo oferecida para todos, né? E a participação a gente percebe, né? A gente percebe a queda. E hoje, em nenhuma das outras eu fiz menção, não fiz nenhum convite, né? Todas as vezes o seu Reis que foi lá e lembrou os ministros, né? Mas dessa vez eu fiz questão. Por quê? Porque isso aqui, talvez outros temas, de algum modo alguém já tenha visto, mas esse aqui talvez seja mais restrito a nós que nos preparamos para o sacerdócio, a nós que frequentamos os cursos de teologia na faculdade em vista do sacerdócio, né? Então, por isso que eu frisei lá o convite para as mãos da palavra. Mais uma vez, de 18 nós temos 5. Perceber o nível de preocupação, né? Então eu creio que o senhor não recebeu nenhuma justificativa. Eu não vou por conta disso, não vou por conta daquilo. Por conta da política, que se resguardaram, que a esposa está trabalhando no hospital só. Então por que eu digo isso? Porque a gente pega o decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade apostólica dos leigos. O Concílio Vaticano II ele fala dos leigos de um modo mais cheio na Lumen Gentium, que é o documento que a igreja fala de si. Quem és tu, igreja? A igreja fala de si. A igreja fala: a igreja é o povo de Deus, a igreja é o rebanho do Senhor. E ela trata do laicato. Ela fala quem é o leigo na igreja.
E antes de falar de lei, falar de hierarquia, ela fala do povo de Deus. Somos todos povo de Deus pelo batismo. Aí os fiéis, existem as categorias de fiéis, os fiéis ordenados e os fiéis leigos, que não são uma categoria inferior aos ordenados, não é uma segunda categoria, os não ordenados, né? Os que não foram ordenados são os leigos, não é isso. Mas o leigo é aquele que é chamado no mundo, na vivência cotidiana, a viver o seu batismo. E depois, além de falar dessa constituição da natureza de quem é o leigo, nunca em tom pejorativo, a gente não pode usar a palavra leigo em tom pejorativo, como alguém que desconhece, etc. Na igreja a gente usa o leigo para designar aquele que é batizado, que vive a sua consagração a Deus no batismo. E depois há um decreto do Concílio Vaticano II, onde fala somente da atividade apostólica dos leigos. Eu não vou lembrar agora o nome em latim, mas é a atividade apostólica dos leigos. E esse documento, que é o decreto do Concílio Vaticano II, diz que é função dos pastores da igreja, é função da hierarquia da igreja, formar os leigos para que estes trabalhem de maneira qualitativa na evangelização. Então, quando a paróquia oferece, quando o padre diz ao seminarista para dar formação a vocês, é cumprindo um dever dele, de que vocês sejam formados para dar um testemunho de qualidade na comunidade e no mundo, onde vocês são chamados a exercerem o apostolado, sobretudo na comunidade e no mundo. Então, a formação, ela é de direito de vocês e de dever do caso aqui do ministro ordenado do nosso pastor, que é o nosso pároco. Então, a formação foi oferecida, está sendo oferecida, não só para os ministros, mas também para os catequistas, porque com os catequistas a gente tem a escola da fé, onde a gente apresenta os temas do catecismo, né? Então, isso só para a gente situar um pouquinho aqui, tá bom? E nós vamos ver aqui daqui a pouquinho nessa questão da homilética, o próprio Papa Francisco falando da necessidade da formação, para que não se fale qualquer coisa nas homilias, porque a homilia, a gente vai ver aqui a importância da homilia, ela não é um apêndice nas celebrações litúrgicas. Quando a gente fala de homilia, a gente está falando de algo constitutivo da celebração litúrgica, de maneira especial da celebração da Santa Missa, mas os documentos da igreja concebem também a homilia nas celebrações onde não há presença do ministro ordenado, celebrações feitas por nós nós leigos. Também me enquadro nessa. Então a igreja já concebe isso, né? Já concebe essa realidade das celebrações da palavra. Então, a homilia, ela é parte constitutiva da celebração, seja da celebração eucarística ou da celebração da palavra. Por isso, se ela é parte constitutiva, ela não pode ser feita de qualquer modo, como eu quero, como eu penso. A igreja determina um modo como ela deve ser feita. Então, por isso, tanto é que existe uma ciência teológica, uma área do conhecimento na teologia que trata da homilia. Então aqui nós estamos falando de dois termos. A homilética é a ciência, portanto teoria, que fala a respeito da natureza, do que é e como deve ser feita a homilia. Então aqui nós temos na homilética a teoria e aqui a prática, que é a homilia, tá? A homilética, que é essa ciência, esse conhecimento a respeito da homilia. Então, quando a gente fala de homilia, nós estamos falando de um diálogo que está dentro da celebração litúrgica, seja a celebração eucarística, seja a celebração da palavra. Então, a homilia é um termo específico para designar a pregação oral feita no contexto da celebração litúrgica, seja eucarística ou seja da palavra, quando há ausência do ministro ordenado. Então, a homilética, essa ciência da homilia, ela visa responder 6 questões. Primeiro, o que é uma prédica?
Prédica aqui é pregação, tá? Então a gente usa como sinônimo de homilia. Quer dizer, quando eu pergunto o que é, o é do verbo ser, né? Quando eu pergunto o que é, eu estou perguntando a natureza. O que é uma homilia? E qual a função dessa homilia? A homilia tem uma função dentro da celebração litúrgica. Ela não está lá para servir de intervalinho, de recreio para os músicos que ficam lá em cima, né? Se bem que aqui eu nunca vejo, quase não vejo o pessoal sair na hora da homilia. Mas tem muitas paróquias por aí que a homilia é o momento do intervalo comercial da missa, né? Agora é a hora que aquele lá fala um monte de besteira, eu vou então tomar uma água, curtir ali, dar uma olhada no WhatsApp, né? Então, a primeira pergunta a ser respondida pela ciência homilética é a natureza, o que é, qual é a constituição e a função da homilia. Depois, a ciência homilética se preocupa com quem? A teologia, portanto. Qual é a compreensão de Deus e do mistério de Deus que quem prega tem? Tá? Depois, o que anuncia? Aqui o que é, aqui o que anuncia. Quer dizer, qual é a matéria, qual é o conteúdo da homilia? Depois, onde se anuncia? O espaço em que se predica, em que se prega. Depois, os destinatários. Então vejam, aqui nós já temos uma relação de comunicação. Por isso que a homilia, ela significa conversa, diálogo. É um diálogo mesmo, né? Porque existe um tipo de comunicação, porque existe alguém que anuncia uma mensagem, uma matéria no meio, e um destinatário. É uma interlocução, portanto, a homilia. Embora nem todo mundo fale, é só um que fala na homilia, mas é um diálogo, porque nós vamos ver daqui a pouco, é necessário que quem prega tenha um conhecimento da comunidade onde ele está pregando, saiba onde é que ele está pregando, né? Então, a quem se anuncia? A teologia do ouvinte. Olha, isso aqui é difícil, você, num universo de 100, 200 pessoas, você pregar de tal modo que a mensagem atinja todas as pessoas. Então, considerar a teologia. Qual é a compreensão de Deus que a maioria das pessoas tem? Será que elas compreendem Deus do mesmo modo que eu compreendo? Como que eu vou tornar o conhecimento de Deus acessível a essas pessoas que estão me assistindo? E depois, uma vez que nós temos uma natureza, uma constituição essencial do que é a homilia, quem anuncia, a homilia tem uma matéria, tem um conteúdo, ela tem um espaço onde ela se realiza, onde ela acontece, ela tem um objeto, alguém que escuta. É necessário também fazer uma pergunta de como se deve fazer. Então ela tem essência, matéria e forma. Como deve ser feito? Então, com essas 3 perguntas aqui, com essa aula, nós tentaremos responder a essas 6 perguntas. Não para fechar a questão, mas para abrir e expandir um pouquinho mais do horizonte a respeito do que é a homilia e qual é a sua importância, tá bom? Então, para esse argumento, para esta aula, eu me utilizei deste livro aqui, A Homilia, Formação e Arte de Comunicar, do padre jesuíta, padre Jacques Trudel. Esse livro aqui, da Edições Paulus, bastante interessante também, ele trata da ciência homilética. Este livro, ele tem um objetivo, que é fazer uma reflexão sobre a essência, sobre o que é a homilia, aquela primeira pergunta que aparece no slide anterior, né? O que é? Então, o objetivo principal desse livro é refletir sobre a natureza, para que a prática, para uma melhor prática de quem tem que pregar. Aqui no caso, ele se destina primeiro
aos presbíteros e diáconos. Porém, o autor, ao estudar a homilia, ele considera também aqui, hoje nas paróquias, comunidades de comunidades, são cada vez mais frequentes as celebrações da palavra, presididas por batizados leigos e leigas que assumem o ministério laical oficial de pregação. Então o ministro da palavra assume um ministério oficial em nome da igreja, não é qualquer coisa. Se prega em nome da igreja, não pode pregar em nome próprio. Se prega em nome da igreja, tem que pregar a partir do conteúdo que a igreja apresenta como conteúdo próprio da homilia, né? Então, aí só para a gente situar o livro que foi usado de base. Sobre a natureza e a função da homilia. O que não é homilia? Então, o Padre Jacques, para dizer o que não é homilia, ele se utiliza de um diálogo que teve com um casal amigo. E o casal amigo diz: imagine, na minha paróquia o padre na pregação só faz repetir o evangelho e comentar. Homilia não é repetição dos textos, as pessoas já ouviram os textos. Se elas já ouviram na proclamação, não há necessidade que se repita aquilo que já foi ouvido. Aqui também há necessidade de que aqueles que fazem as leituras façam do melhor modo possível, e também as nossas igrejas tenham como podemos dizer, tenham o necessário, o instrumental necessário para que a leitura bem feita se torne audível. Aqui nós temos esse problema, muitas vezes, aqui ou na Frei Galvão, nós temos esse problema de ouvir bem a homilia, as leituras. Pode ser que alguém até faça a leitura muito bem feita, mas nós temos um problema de aparelhagem, uma técnica de som, que é uma coisa que ao longo do tempo a gente vai, também aperfeiçoando, e a gente tem que se preocupar. O pior é quando junta som ruim e o leitor mal preparado. Agora com a máscara também ninguém entende, não sei por que não pode pelo menos baixar, já que passa álcool no microfone todo, acho que poderia pelo menos baixar a máscara para a leitura, mas isso é outra história. Então a homilia não é repetição. Se ela não é repetição, é necessário que nós falemos o que ela é. Então a homilia, em síntese, é uma conversa sobre os textos lidos na missa. Aí nós vamos desenvolver ao longo dessa aula como que se dá essa conversa, Então repetição não vale. Repetição não vale. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mais para frente, talvez hoje ou na semana que vem, porque tem bastante conteúdo ali, que a gente não repete o texto, mas a gente contextualiza o que o texto está dizendo, sobretudo o Evangelho, no início da homilia. Não é lendo lá de novo, A gente contextualiza. O que está dizendo? Por que a gente tem que contextualizar o que o Evangelho está dizendo? Porque a nossa atenção, a atenção dos nossos interlocutores é curta. Então é preciso recordar. A pessoa talvez ouviu o Evangelho há poucos minutos, mas é preciso recordar qual é o contexto, não leitura novamente, mas qual é o contexto daquele Evangelho que foi lido naquele dia. Que aí as pessoas vão assim: é isso. Nossa, mas por que o Evangelho de hoje está falando de casamento, de noiva, de lâmpada, de óleo? Você contextualiza, em alguns minutos. Essa é uma parte bastante pequena da homilia, esse contextualizar o Evangelho. 3-4 minutos, depois você já desenvolve. Nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais destacada, Para que nós percebamos como que é esta conversa sobre os textos, sobre o que é a homilia, eu trouxe nada melhor do que os documentos da igreja que falam a respeito disso. Então eu vou apresentar aqui trechos primeiro, do documento do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concilium, que é o documento que fala sobre a liturgia,
sobre a renovação litúrgica feita pelo Concílio Vaticano II. Então, em matéria de liturgia, é o documento mais importante para nós, a Sacrosanto Concílio. É o documento conciliar, né? É uma constituição. Então, na hierarquia dos documentos é o que ocupa o grau maior, uma constituição sobre a liturgia. Depois nós vamos ver também o que fala da homilia nas exortações apostólicas, ou melhor, na introdução do Missal Romano, que depois do Sacrosanto Concílio é o documento mais importante, a introdução do Missal Romano, que está com base no Sacrosanto Concílio. Depois, o que é a homilia nas exortações dos papas, sobretudo na Verbum Domini do Papa Bento XVI e na Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Então nós vamos ver aqui, e com isso nós já vamos aí compreendendo melhor o que é, qual é a natureza, a função, a forma da homilia, tá bom? Então, a primeira afirmação da Sacrosanto Concílio a respeito da homilia: é muito grande a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica. Então veja, com o Concílio Vaticano II, as Sagradas Escrituras ganham importância dentro da celebração litúrgica. Tanto é que na disposição das nossas igrejas nós temos sempre duas mesas: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Lá nós ouvimos a palavra, nós alimentamos da palavra espiritualmente, e aqui sacramentalmente na mesa do altar da Eucaristia, porque a palavra lá se faz carne aqui, se faz alimento aqui, tá? Então as duas mesas estão ligadas. A liturgia da palavra, a liturgia eucarística, compõem a Santa Missa. A liturgia da palavra não é um apêndice da Santa Missa, mais uma vez, ela compõe, forma uma unidade com a liturgia eucarística. Aquela mesa lá nos prepara para esta mesa aqui, né? Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, tem um lugar importante na celebração litúrgica, porque da Sagrada Escritura se extrai os textos para leitura e explicação da homilia. Então, qual que é o primeiro conteúdo da homilia? Aquilo que está na Sagrada Escritura. Ainda a Sacrosanto Concílio: o ministério da palavra deve ser exercido com muita fidelidade e no modo devido. Aqui, claro, está falando do ministério da palavra no caso daqueles que são ordenados para esse ministério, mas aí, por extensão, a gente aplica também a quem assume extraordinariamente este ministério, porque é um ministério oficial, embora com o tempo estimado, de maneira extraordinária, quando não se pode ter a missa, etc., mas a gente aplica por extensão. Então deve ser exercido com fidelidade e no modo devido. Há um modo para o exercício do ministério da palavra. Deve a pregação, em primeiro lugar, aurir, ou seja, extrair os seus temas da Sagrada Escritura e da liturgia. Aqui nós já apresentamos uma segunda fonte da homilia. Primeiro, a Sagrada Escritura. Segundo, a liturgia, ou seja, o mistério celebrado. Domingo próximo, Cristo Rei. Então nós celebramos ali, nós temos os textos e há um mistério de Cristo que vai ser celebrado naquele momento. Então, os textos apresentados ali, lidos, e a liturgia celebrada são as principais fontes da minha homilia. Então eu preciso ter um conhecimento daquilo que está sendo celebrado pela igreja. O que é a solenidade de Cristo Rei? Quais são os textos apresentados? Eu preciso articular isso. Um dos modos de articular isso aqui, uma dica, é com a oração do dia. A oração do dia vai dar sempre a índole da celebração. Ela vai dar o caráter da celebração. É uma síntese maravilhosa. A primeira coisa que eu faço quando eu vou preparar as minhas homilias é a oração do dia. Uma outra fonte de fazer para fazer essa ligação aqui entre liturgia e os textos da Sagrada Escritura, o prefácio
rezado na missa, o miolo do prefácio. Solenidade de Cristo Rei, vai lá, pega o prefácio de Cristo Rei, que é rezado na missa de Cristo Rei. Ali você consegue ter um resumo sintético da liturgia celebrada, tá? Sendo, portanto, como que o anúncio, a homilia, das maravilhas divinas na história da salvação. Quer dizer, a homilia não é outra coisa senão o anúncio da salvação. Lembra da aula de revelação? Quem é o ápice da revelação? Jesus Cristo. Então a homilia não é outra coisa senão esse anúncio da salvação que nós alcançamos em Cristo. Então, com os textos da Escritura e com a liturgia, nós queremos fazer presente o mistério da nossa salvação em Cristo. Nela, a homilia, são apresentados os textos sagrados, os mistérios da fé e as normas da vida. Aqui é interessante, porque lembra aquele processo que nós fizemos, a revelação divina. Nós recebemos a palavra. Essa palavra, ela tem por resposta a fé, o credo que nós professamos, e esta palavra, esta fé que desenvolve a palavra, que recebe a palavra, deve incidir na nossa vida, na prática da nossa vida. Então, o conteúdo da revelação, desenvolvido pelo conteúdo da nossa fé, do credo, incide na vida. Em outras palavras, aquilo em que nós cremos, nós celebramos. E aquilo em que nós cremos e celebramos na liturgia, aquilo que nós cremos, que nós recebemos da palavra, da doutrina da igreja, nós celebramos todos os domingos. E aquilo que nós cremos e celebramos, nós vivemos. Não há dicotomia entre a vida do cristão e aquilo que ele celebra e aquilo que ele crê. Uma coisa leva a outra. Eu creio, por isso eu celebro com a minha comunidade. E se eu celebro aquilo que eu creio, eu vivo a partir daquilo que eu celebro e creio. Por isso que se diz na missa, né? Ite missa est, ide em paz, né? Ou a missa terminou, ide em paz. Começou o que? A missão. Começou a vida, que deve ter os seus pés fincados na fé e no conteúdo revelado. Isso aqui é muito importante para a nossa compreensão. É muito importante que isso caia no nosso coração, porque é justamente da cisão entre essas três coisas aqui, ou da fé, da celebração com a vida, que nós muitas vezes não damos testemunho no mundo daquilo que nós cremos, né? Por isso também que a liturgia, mais especificamente a liturgia da missa, né? Estou falando da missa, ela não pode ser modificada ao gosto do cliente, seja do padre ou seja da equipe de liturgia. É por isso que a liturgia, que é o que dá forma aos sacramentos, ela tem um rito que deve ser cumprido fielmente. Eu não posso mudar a liturgia, o padre não pode mudar a liturgia, o bispo não pode mudar a liturgia, o papa não pode mudar a liturgia a seu bel prazer. Ele pode promover uma reforma, etc., da liturgia, mas ele não pode mudar. O que? Não. Por quê? Porque se faz negócio, se negocia com a liturgia, com o rito, se negocia também com a fé. A fé não pode mudar. O conteúdo daquilo que a igreja crê não pode mudar, porque é revelado por Deus. Eu não posso mudar a revelação, não posso mudar a palavra de Deus. Então, se eu mexo no rito, porque o rito é a fé celebrada, a fé professada é celebrada no rito. Então, se eu mexo no rito, se eu faço do rito que eu quero, por exemplo, 2 leituras,
o domingo tem que ter 2 leituras, né, mano? Em regra. Ah, não, vamos só ler uma hoje, porque a gente está com um pouco de pressa, porque depois eu tenho uma festa da comunidade, eu tenho um frango assado da comunidade ali, vamos ler uma só para ir mais rápido. Pode? Não pode. Não pode. Ah, padre, eu estou cansado das orações eucarísticas. Eu vou então criar uma oração eucarística aqui hoje. Eu sou tão criativo, eu vou criar uma oração eucarística. Pode? O padre pode? Mas o padre não pode tudo? Não pode, porque é rito. Rito não se modifica. Isso é muito importante para a nossa compreensão. Então, por conta disso. Depois, ali então nós temos o Sacramento Contílio. Aqui, a instrução geral do Missal Romano. É aquilo que normatiza a celebração eucarística, a celebração da Santa Missa. Então, o que diz a instrução geral do Missal Romano sobre a homilia? Quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala a seu povo. E Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. É por isso que a gente fica em pé no Evangelho, porque é Cristo anunciando a boa nova, a sua boa nova. Embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura, por que contida? Porque também a tradição, aquilo que é transmitido oralmente, é palavra de Deus. Nós vimos isso também na aula de revelação. Vejam que as coisas agora vão começar a ser amarradas daquilo que nós vimos ao longo desses meses. Embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura se dirija a todos os homens de qualquer época, então a palavra de Deus é atemporal, e seja entendida por eles, a sua mais plena compreensão e eficácia é aumentada pela exposição viva. Então pode ser que os homens de outro tempo tenham entendido, mas onde se dá a maior compreensão do conteúdo da palavra de Deus é na sua exposição, quer dizer, é na homilia, em que a palavra de Deus é exposta para ser compreendida com maior eficácia. Lembrando sempre que a homilia é parte da ação litúrgica. Está no número 29 da Instrução Geral do Missal Romano. A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, salmos ou as sequências que são feitas em algumas ocasiões, sendo desenvolvida e concluída pela homilia. Então a homilia desenvolve e conclui o conteúdo lido e cantado anteriormente. A homilia é uma parte da liturgia e vivamente recomendada, sendo indispensável para nutrir a vida cristã. Veja aqui que outra informação importante. Na homilia, tendo como matéria a Sagrada Escritura, a liturgia celebrada, se nutre a vida dos cristãos. Sendo indispensável por quê? Porque, por exemplo, o padre ele pode omitir a homilia durante a semana. Durante a semana não é obrigatório fazer homilia, mas no domingo, a não ser por razões gravíssimas, ele não pode omitir, por exemplo, a homilia. Ela deve ser feita porque ela é parte constitutiva da liturgia. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Nada? Está muito complicado isso aqui? Eu peço desculpas por ler. Por que eu prefiro ler? Porque aí a gente vai... Quem falou isso? Quem disse isso? A igreja disse. O magistério da igreja disse. Não sou eu. Agora, na Verbum Domini. A Verbum Domini é o documento, a exortação pós-sinodal. Eu expliquei isso a respeito dos sínodos, né? Os sínodos são reuniões feitas pelo Papa, com os bispos e com outros especialistas em algum tema, onde a igreja desenvolve algum tema que lhe é caro. Então, em 2010, se eu não me engano, houve um sínodo, uma reunião sinodal sobre a palavra de Deus, quer dizer, para refletir a Dei Verbum. A Dei Verbum é o documento do Vaticano II que fala sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus. Então, anos depois, em 2010, junto com
acho que se eu não me engano 2007 ou 2010, 2007, para ser mais preciso. O Papa Bento XVI convocou o sínodo, e neste sínodo os padres sinodais e aquelas autoridades do tema refletiram sobre a palavra de Deus. E depois disso, depois do sínodo, sai sempre, ou quase sempre, uma exortação, um documento onde o Papa apresenta as conclusões da Assembleia do Sínodo. Então, nesta Assembleia Sinodal sobre a palavra de Deus, o Papa Bento XVI nos presenteou com a Verbum Domini, com a exortação Verbum Domini, palavra do Senhor. Então ele fala a respeito da homilia também, ali dentro da Verbum Domini. Então a homilia, cuja função é favorecer uma compreensão, então veja, a homilia tem que favorecer uma compreensão e eficácia mais ampla da palavra de Deus na vida dos fiéis. A homilia constitui na atualização, então veja, é para se compreender a palavra de Deus e para que a palavra de Deus se torne atual, presente no nosso tempo. A palavra de Deus tem que falar, ela fala ao nosso tempo, para nós. Por isso as Escrituras não são livros de história, porque elas devem ser atualizadas, as suas letras devem ser atualizadas na mensagem da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e a eficácia da palavra de Deus no momento atual. No momento atual. A homilia deve levar à compreensão do mistério que se celebra. Então vejam, com as leituras nós compreendemos os mistérios celebrados. Então das leituras eu vou compreender qual é o mistério da solenidade de Cristo Rei no próximo domingo, e vice-versa, uma se encaixa na outra, a gente compreende. Também, além de levar à compreensão do mistério celebrado, a homilia deve convidar para a missão de cada um de nós, a vida do testemunho que nós devemos dar lá fora, preparando a assembleia para a profissão de fé. Lembra? Eu escuto a palavra e depois eu demonstro a minha adesão a esta palavra. Deus falou comigo, então quando eu rezo eu creio, estou dizendo o quê? Eu acredito naquilo que Deus falou comigo, eu quero aderir àquilo que Deus falou comigo, eu quero viver a partir daquilo que Deus falou comigo nessa liturgia da palavra, que foi atualizada com a homilia. E para a oração universal, quer dizer, aquilo que nós ouvimos deve se tornar prece da nossa comunidade. A palavra que nos alimentou se torna também oração da nossa comunidade. E a liturgia eucarística, porque a palavra se faz carne. Aquilo que nós ouvimos e nos alimentamos espiritualmente, agora se transforma em alimento sacramental, que é a Eucaristia. Consequentemente, ainda o Papa Bento XVI, aqueles que por ministério específico estão incumbidos da pregação, tenham verdadeiramente a peito esta tarefa. Então, quem prega publicamente a palavra de Deus deve fazer com o coração, com amor. Não é uma obrigação pregar a palavra de Deus, mas é um gesto de caridade, de amor para com Deus e para com os meus irmãos. Portanto, esses que têm a missão, a incumbência da pregação pública, devem-se evitar tanto homilias genéricas e abstratas, que ocultam a simplicidade da palavra de Deus, como inúteis divagações que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para o coração da mensagem evangélica. Isso é grave. Então a atenção não deve ser para o pregador, mas para o conteúdo pregado por ele. Quer dizer,
O pregador deve deixar a mensagem cair no seu coração. Ele reflete, a mensagem cai no seu coração e ele transmite a mensagem meditada com fidelidade ao conteúdo da palavra, porque senão ele começa a pregar a si mesmo. E o pregador não é a matéria da pregação. Deve resultar claramente aos fiéis que aquilo que o pregador tem a peito é mostrar a Cristo. Então vejam quem deve estar evidente na pregação: Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Por que ele está no centro de cada homilia? Porque eu só compreendo o Antigo Testamento a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento. Essa é a unidade, entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso é que ele está no centro, porque é ele quem descortina aquilo que está no Antigo Testamento. É ele quem dá sentido ao Antigo Testamento, é ele quem destrava a porta do Antigo Testamento e faz compreensível. Por isso é preciso que os pregadores tenham familiaridade e contato assíduo com o texto sagrado. Aquele que prega não pode ter contato somente com o texto que vai ser pregado no próximo domingo, mas ele deve ter familiaridade e contato assíduo, constante. Então aqui, o esforço de todos os dias, nós fazemos alguns minutos de meditação da palavra de Deus. Mas de qual texto, meu Deus do céu? Do texto da liturgia do dia. Se todos os dias nós lemos as Sagradas Escrituras, se todos os dias nós lemos a liturgia da palavra daquele dia, em um ciclo de 2 anos, eu leio quase toda a Bíblia. Um ciclo de 2, no caso da semana, porque a semana é o ciclo bienal, o domingo é trienal, mas a semana é bienal. Dá para ler quase todos os textos da Bíblia. Dá para fazer um bom roteiro aqui, acompanhar os textos da liturgia diária, fazendo meditação, perguntando o que o texto me fala, o que o texto ensina na minha vida. Nós vamos ver daqui a pouquinho esse roteiro de como fazer a meditação da palavra, Então, para pregar com convicção, é preciso que o pregador seja familiar da Escritura, tenha contato com ela, Então a Assembleia Sinodal exortou a ter presente as seguintes perguntas. Aqui um roteirinho para a gente ler os textos bíblicos, com eficácia todos os dias, também para preparar as pregações. Primeiro, eu leio e pergunto: o que dizem as leituras proclamadas? O que está dizendo o texto? O que diz a mim pessoalmente? Porque aqui diz de maneira coletiva, de maneira geral, mas pessoalmente, o que esse texto está dizendo para mim? Pelo amor de Deus, o texto está mandando cortar a mão. Se a mão não leva a pecar, arranque-a fora. Vai cortar a mão? Não, Isso é leitura literal. Será que eu preciso mortificar algum sentido do meu corpo? O que devo dizer à comunidade? Isso para quem vai pregar, Tendo em conta a sua situação concreta. Em que situação da minha comunidade esse texto se aplica? Será que o modo como a minha comunidade está caminhando, Cristo é o rei da minha comunidade, tem soberania, ou são os gostos pessoais, os egoísmos, os eus, que estão falando mais alto na minha comunidade? Então isso deve ser levado em conta. É lógico que em nenhuma circunstância se pode utilizar da homilia para atingir as pessoas. Isso é forçar o texto, isso é traição ao texto. Eu não posso usar da homilia forçando os textos sagrados para atingir pessoas, mas para iluminar situações concretas da vida de toda a comunidade. Nesses tempos aí de quarentena, a palavra de Deus vai iluminar de algum modo esse tempo para vivermos melhor, mas jamais utilizar a homilia para atingir ou mandar mensagens. Primeiro, que isso é um mau caratismo, Segundo, que é forçar o texto litúrgico. O texto litúrgico não está a serviço do nosso eu, do nosso egoísmo, mas
mas é a serviço de Deus e da comunidade, para que a comunidade receba o conteúdo da palavra de Deus. Então aí essas perguntinhas. O pregador deve deixar-se interpelar primeiro pela palavra de Deus que ele anuncia, porque, como diz Santo Agostinho, seguramente fica sem fruto aquele que prega exteriormente a palavra de Deus sem a escutar no seu íntimo. Então a palavra de Deus precisa, antes de ser pregada, cair no nosso coração, passar na nossa inteligência, fazer um processo de compreensão. O que esse texto quer dizer no seu contexto, o que essa palavra significa, qual é a relação dessa primeira leitura com o Evangelho, o que a segunda leitura está dizendo de prática de vida cristã com relação às leituras que foram feitas anteriormente e o Evangelho, né? Então ela cai aqui, eu compreendo racionalmente, e se compreender racionalmente aqui, pela inteligência, é esse processo que a gente aprendeu esses dias aqui, olhar o texto no seu gênero literário. Isso aqui é um relato de milagre, Jesus está fazendo um milagre, e esse milagre, no caso da viúva, qual é o centro do Evangelho da viúva, por exemplo? É trazer de volta a dignidade daquela mãe que estava sendo perdida ali com o enterro de seu filho, aquela viúva que estava enterrando seu filho, né? Eu entendo o contexto, e depois tem que cair no coração, né? Agora, o Papa Francisco, essa é a parte mais extensa, mas também, logicamente, que o Papa Francisco desenvolve os conteúdos que estão na Sacrosanto Concílio, na Instrução Geral do Missal Romano, sobretudo os textos que nós lemos na Constituição, na exortação do Papa Bento XVI, a Verbum Domini. Mas o Papa Francisco é interessante porque ele consegue ser ainda mais próximo, pastoralmente falando. Então são coisas bastante interessantes. Talvez a gente não veja tudo, mas vamos tentar ver aí grande parte do que o Papa Francisco compreende a partir dos seus predecessores a respeito da homilia. Primeiro, a homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com o seu povo. Essa parte não era para estar em introdução, mas foi. O meu professor falava muito isso nas aulas. É na homilia que você percebe se o pastor tem proximidade com o seu povo. De fato, sabemos que os fiéis lhe dão muita importância para a homilia, e muitas vezes tanto eles como os próprios ministros ordenados sofrem, uns a ouvir e outros a pregar. Aí diz o Papa: é triste que seja assim. Era sofrimento nas homilias, nas péssimas, nas más homilias. Triste das comunidades que não têm boas homilias, né? A homilia pode ser realmente uma experiência intensa e feliz do Espírito, um consolador encontro com a palavra, uma fonte constante de renovação e crescimento. Então a homilia aqui, diz o Papa Francisco, é um encontro com a palavra, é aproximar as pessoas da palavra que foi anunciada. Para quê? Para que as pessoas se renovem e cresçam em sua vida integral, não só na sua vida espiritual, mas na sua vida integral. Quantas pessoas renovam a sua vida, a sua conduta a partir da palavra de Deus? Renovemos a nossa confiança na pregação que se funda na convicção de que é Deus que deseja alcançar os outros através do pregador. Vejam, aqui, portanto, se Deus quer alcançar através do o pregador é canal, o pregador é mediador entre a palavra e aqueles que escutam, entre Deus e aqueles que escutam. Então Deus deseja alcançar os outros através do pregador, e de que ele mostra o seu poder através da palavra humana. É aquele processo de construção da palavra, dos textos sagrados. É a palavra de Deus
traduzida em linguagem humana para que nós a compreendamos. A homilia não pode ser um espetáculo de divertimento. Se você tiver o conteúdo de uma piadinha, que caiba dentro da homilia, tudo bem, mas ela não pode ser um espetáculo de divertimento. Não corresponde à lógica dos recursos midiáticos, mas deve dar fervor e significado à celebração. O que nós estamos celebrando aqui? Onde é que nós compreendemos o que nós estamos celebrando? Na homilia, porque é ali que se vai explanar o conteúdo da palavra de Deus proclamado e do mistério que está sendo celebrado. Ali vai fazer essa união para que se torne compreensível. Deve ser breve e evitar que se pareça com uma conferência ou lição. Daqui a pouco o Papa Francisco vai falar do caráter materno da homilia. Deve ser breve, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó. Eu estou ficando tagarelinha de homilia. Eu tenho que fazer o exame de consciência e ser um pouquinho mais breve. Até porque, considerando os nossos interlocutores, se você apresenta muitos pontos, a pessoa não consegue frisar o conteúdo da mensagem. Mesmo que a pessoa, o pregador, seja muito bom de retórica, de oratória, seja bom no convencimento, seja bom no discurso. Então a homilia tem que ser breve, porque se ela não é breve, ela faz perder o ritmo de toda a celebração. A liturgia a celebração tem um ritmo, ela tem um tempo. Então se a homilia destoa, se a homilia toma muito tempo, ainda mais quando se fala besteira, ela faz perder o ritmo de toda a celebração. Aí ele falando agora do aspecto materno da homilia. A igreja é mãe e prega ao povo como uma mãe. Fala ao seu filho, sabendo que o filho tem confiança de que tudo o que se lhe ensina é para seu bem, porque se sente amado. Então vejam, quem prega em nome da igreja, e a igreja é mãe. Não quer dizer que você vai falar nome, nem que criança fala desse jeito, de maneira infantilizada, não se fala assim com criança, não é isso, mas quer dizer, é a mãe que exorta, que ensina os seus filhos porque ama. Aí o Papa fala que mesmo quando não são coisas tão legais de serem faladas, mas a mãe fala. Mas quando é necessário dar um puxão de orelha, mas aí vem o modo, né? Como você puxa a orelha? E você só vai puxar a orelha, exortar, se os textos forem exortativos. Porque fala disso também. Eu acho que o Papa Francisco também fala disso. Se é um texto de consolo, você vai puxar a orelha da pessoa num texto de consolo? Se é um texto, por exemplo, com temas escatológicos, como tem sido nos últimos dias, ao chegar ao final do ano litúrgico, se é um texto escatológico que traz em si as verdades futuras, morte, juízo, inferno, paraíso, você vai ficar falando de coisas que não têm relação com isso, né? O texto dá, por exemplo, interessante, a semana passada, quem lembra qual foi o evangelho da semana passada? Não, era de Mateus, mas era o texto, quem lembra? Os talentos. 5, 2 e 1 talento, né? Se vocês perceberem, se vocês olharem no lecionário depois ou na própria liturgia, o evangelho era apresentado de dois modos: a maneira longa e a breve, né? E a breve, ela omitia o finalzinho do texto da perícope escolhida, que falava sobre era o Senhor falando que ia lançar fora na escuridão aquele que não rendeu, aquele que recebeu um talento e não rendeu. Era o símbolo do que aquilo ali? O que Nosso Senhor está falando? Qual é o lugar da escuridão? A luz é Deus.
Qual é o lugar da escuridão? O inferno. A vida longe de Deus. O texto falava disso. Mas ele apresentava duas formas. Na forma breve, ele omitia essa parte do castigo, mas só falava na forma breve do prêmio, dos prêmios que ganhariam aqueles que, os 2 primeiros, né, dos 5 dos 2 talentos, mas omitia a consequência, o prêmio do preguiçoso. Por quê? Porque quem vai pregar podia escolher falar de um dos 2 modos, ou falar do céu ou falar do inferno. A pessoa que prega pode escolher quando tem essas opções. E se você olha o texto da comparação, é justamente para isso, porque ali você podia focar na forma breve as alegrias eternas, e no outro, na forma longa, você podia focar qual é o prêmio que se recebe aquele que não produz, que não trabalha, que não rende com seus talentos, né? Eu escolhi nas minhas pregações um texto longo, para botar um pouquinho de medo, né? Então veja, ali tinha as opções, mas você não pode utilizar o texto para falar, para dar uma exortação contrária daquilo que está sendo dito no texto. Isso é forçar o texto, isso é ser infiel ao texto. Então, se o texto está consolando, então você vai de algum modo apresentar consolo. Se o texto está exortando, vai se exortar como uma mãe que corrige e também acalenta o seu filho. Este âmbito materno-eclesial, onde se desenrola o diálogo do Senhor com o seu povo, deve ser encarecido e cultivado através da proximidade cordial do pregador, do tom caloroso de sua voz. Então, proximidade, eu faço parte da comunidade, né? Do tom caloroso de sua voz. Então, falar do coração, a partir do coração, da mansidão do estilo das suas frases. Não posso ser grosseiro, paupérrimo na homilia. Não que eu tenha que me utilizar de palavras rebuscadas que ninguém compreende, mas eu vou usar uma linguagem simples, sem ser paupérrimo. Não, né? Malandrão no púlpito. Isso é para outro tipo de pregação. Na homilia não. A homilia é uma pregação mais formal, embora seja um diálogo, mas é um diálogo mais formal. Da alegria dos seus gestos. Aqui acho que eu podia contar um caos, mas tem, na minha paróquia de origem tinha um ministro, acho que já até faleceu, Deus o tenha, mas um dia, não sei por que raios, ele foi falar de uma menina que foi abusada sexualmente, e para expressar a respeito do abuso, ele fez um gesto com a mão. Escandalizou as pessoas. Não se faz isso. Então, aqui, ó, a alegria dos seus gestos. Tomar cuidado com os gestos, o modo como a gente se articula, né? Vai ficar mexendo, andando de um lado para o outro. O lugar, antecipando, o lugar da pregação é o ambão, porque é uma pregação formal, uma pregação oficial. Então não fica andando por todos os cantos, né? Uma vez aqui eu tive que vir ao centro da igreja, não por gosto, mas porque não tinha microfone, né? Foi um domingo, daí eu tive que ir lá no meio. Foi a única coisa que me fez sair da lista, não ficou preso ali. A pregação puramente moralista ou doutrinadora, e também a que se transforma numa lição de exegese. Então eu não vou ficar lá no contexto explicando palavra por palavra o que significa cada um deles, vou dar uma contextualização geral. A exegese, que é essa compreensão do que o texto diz, a sua realidade, o que está se passando, quais são as coisas ligadas àquele contexto. Isso eu faço quando eu estou preparando a minha homilia. Eu tenho que ter a convicção, a clareza disso. E se for necessário para a maior compreensão das pessoas, eu apresento de uma maneira mais simples, né? Reduzem esta comunicação entre os corações que se verifica na homilia e que deve ter um caráter quase sacramental. O que quer dizer isso aqui?
não pode ser puramente moralista ou doutrinadora. Quer dizer que não pode falar de vivência, de conduta de vida? Quer dizer que não pode falar da doutrina? Não é isso. Mas é que a homilia deve ser propositiva. Eu não devo, moralista no sentido do quê? De ficar cuspindo regra. Faz assim, não faz assim, não faz assim. Não. Na homilia se propõe pistas. Porque é a pessoa livre, consciente, quem vai decidir qual é o modo como ela vai viver a partir daquilo que a palavra de Deus lhe diz. Então, moralista é nesse sentido. Sim, a homilia, a gente vai ver depois, mais para frente, o final dela, ela é sempre um conteúdo que indica pistas de ações para a vida, ações práticas. Eu sempre procuro no final das homilias fazer isso, dar as pistas práticas de vida. Mas é a pessoa quem escolhe. O moralista é aquele que impõe, tem que ser assim, não tem que ser assim, não sei o que, não sei o que. Não, a palavra de Deus é propositiva, é nesse sentido então. A fé surge da pregação, e a pregação surge pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, é pelo ouvir que a nossa fé é exercitada na nossa alma, que eu faço maior adesão a Deus, que eu confronto a minha vida para aderir melhor a Deus, que eu vejo quais são as incongruências da minha vida e me movo para, contando com a graça, mudar o modo como eu vivo. Na homilia, a verdade anda de mãos dadas com a beleza e o bem. Veja, a beleza e com o bem. Não falar coisas feias na homilia. Eu posso falar de realidades duras, mas sem perder o bom tom. Não se trata de verdades abstratas ou silogismos frios, porque se comunica também a beleza das imagens que o Senhor utilizava para incentivar a prática do bem. As parábolas, por exemplo, são imagens, mexem com a imaginação, para que a imaginação me mova a uma conduta moral diferente. Então não é abstrato, algo longe, mas é algo da vida. Ela tem que tocar a vida. Silogismos frios, o que é isso aqui? Esses silogismos frios não se trata somente de construir bem a pregação, do ponto de vista da língua, da lógica. Também isso é necessário, mas mais do que isso, é necessário comunicar a beleza daquilo que Jesus está pregando. Falar ao coração implica mantê-lo não só ardente. Meu professor de homilética falava muito nas aulas que a homilia deve aquecer o coração, mas também iluminado pela integridade da revelação e pelo caminho que essa palavra percorreu no coração da igreja e do nosso povo, fiel ao longo da sua história. Quer dizer, integridade da revelação é aquela compreensão de que o Novo e o Antigo Testamento se complementam e são a história da salvação, né? E pelo caminho que essa palavra percorreu no coração da igreja, como que ao longo dos séculos a igreja compreendeu o conteúdo da palavra. Por exemplo, quando eu pego os padres da igreja, naqueles comentários, seja a catena, ou seja os comentários que nós temos, quase a maioria de nós temos aqueles comentários, os caderninhos, ali traz a palavra dos padres, como os padres compreenderam, como que isso caiu no coração da igreja ao longo dos séculos. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo. Então é uma atividade intelectual, oração. Então a partir do que eu estudo eu devo dialogar com Deus, e de reflexão. O que é essa reflexão? Ela deve tocar o mais profundo, deve ir à minha consciência, deve deixar ela interpelar a minha consciência. E criatividade pastoral. O que é essa criatividade pastoral? É o modo como eu vou fazer para transmitir essa mensagem da palavra. Precisa de criatividade. Aqui eu já encerro essa parte de hoje e a gente continua na semana que vem.
A confiança no Espírito Santo, que atua na pregação, não é meramente passiva. Aqui, o que está dizendo? Mas ativa e criativa. Quer dizer, eu preciso colaborar com a graça, eu preciso colaborar com o Espírito Santo, eu preciso corresponder ao Espírito Santo. Para exemplificar, tem imagem. Eu não preciso preparar não, porque o Espírito Santo na hora vai me soprar o que eu digo. Não, preciso colaborar com o meu esforço, porque aí sim, eu conto com a graça, e à medida que eu me esforço, o Espírito Santo vai me dando mais capacidade para a compreensão e depois para a transmissão. Então por isso não é passivo, eu não fico lá esperando o Espírito Santo soprar. O Espírito Santo não é, Deus não é um bruxo mágico, não, mas ativa. Então eu colaboro com essa graça, com o meu esforço, e criativa. Por quê? Eu tenho que pensar o modo como vai ser feita essa transmissão. Lógico que você não vai vir com um fantoche aqui para pregar, mas a criatividade é qual é o modo que eu vou abordar isso aqui, né? Como que eu posso falar dessa situação da palavra de Deus de modo que se torne mais acessível às pessoas? Quais imagens eu posso utilizar para exercitar a imaginação das pessoas? Implica em oferecer-se como instrumento, com todas as próprias capacidades. Então eu coloco as minhas capacidades a serviço do Espírito Santo de Deus, para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador, isso aqui é importante, hein? Como tudo, um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. É o Papa Francisco, tá? Mais uma vez, um pregador que não se prepara não é espiritual. O Espírito Santo sopra. Na hora eu chego lá e vejo e vou falando que o Espírito Santo me disser. Não é espiritual. É desonesto e irresponsável quanto aos dons que recebeu. Na hora que eu li isso aqui, eu mandei para um monte de amigo meu, por exemplo. Meu Deus, olha o que o Papa Francisco está falando aqui. Não para jogar na cara, mas para compartilhar, né? Vou voltar. A gente ficar com isso aqui no final. Então, há uma colaboração. Eu tenho que colocar a minha inteligência para funcionar, porque é aí que o Espírito Santo vai penetrar na minha inteligência para que a mensagem seja melhor transmitida. Alguma pergunta? Não? Disso aqui deu para extrair alguma coisa? Deu para ganhar um horizonte a respeito do que é a homilia? Então, por hoje eu creio que é mais isso, né? Então, a semana que vem a gente continua. Se alguém puder marcar aí onde nós paramos, a semana que vem a gente continua. Tá bom? Então, nenhuma pergunta? Não? Algum aviso? Semana que vem é nosso último encontro, né? Nossa última aula. Então nós vamos tentar aí. Pode ser. Então, só lembrando, semana que vem é a última aula da formação. Já está dando para sentir saudade. Essa aula aqui deu para deixar de água na boca, né? E vamos tentar marcar para dezembro uma formação específica com os ministros de Eucaristia. Aí o ministro da palavra vai falar assim: mas se é de Eucaristia, eu não preciso estar aqui. Eu falo assim: as coisas de Deus a gente tem sempre que acrescentar, não tirar. Se eu puder olhar, ver como se fazem as coisas direitinho, é melhor, porque não sabe se um dia ele vai ter que ser ministro de Eucaristia. Aqui na nossa comunidade, a maior parte dos ministros da palavra também servem a Eucaristia. Então é muito importante que estejam bem associados, né, todo mundo. E a gente vai tentar
conversar sobre os vasos sagrados, sobre toda a parte de alfaias e algumas coisinhas, alguns detalhes nessa época de pandemia, que nós temos que tomar mais cuidado do que na época normal. É isso que nós vamos tentar abordar. Vamos tentar programar para a primeira semana, a primeira sexta-feira de dezembro, se tudo der certo, tá bom? Era isso que a gente queria falar. Então, na semana que vem, só para a gente ficar já situado, a gente volta com isso aqui, aí entra na parte, os passos para a homilia, tá? A gente vai tentar ser um pouquinho mais prático. Na mesa da palavra, somente a palavra, salmos, liturgias, deve-se lá. Por exemplo, um da equipe da liturgia vai dar um aviso. Não usa a mesa da palavra para dar. É bom que não se use. Somente... As preces, sim. Sim. As preces são feitas de lá. Embora tem lugares que não utilizam para a prece, mas como a prece é a palavra feita a oração, então se faz. Então a prédica, a homilia também. Agora, avisos é bom se evitar que se faça da mesa da palavra. A mesa da palavra é a mesa da palavra. Isso, bom que se evite, né? É por isso, por exemplo, que aqui não se fala leitura, fala da carta, não sei de quem, porque leitura já seria um acréscimo, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então agradecer a paciência de todos, agradecer também a disponibilidade do Carlos mais uma vez aí. Espero que pelo menos as pessoas assistam, né? Que o trabalho não seja tudo em vão, né? Nem a preparação, nem também a disposição desses instrumentos todos. Não, é gravado. Eles editam depois e jogam no YouTube. Mas fica todo no YouTube da paróquia. São todas as aulas lá. Quem precisar rever aí, pode. Parece que não divulga muito, tá bom? Só assim mais interno, né? Bom, vamos agradecer. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.